Eu nunca pensei que, aos 70 anos, eu ainda choraria por algo que aconteceu quando eu tinha apenas 23. E o mais curioso, não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de justiça. Lágrimas de quem viu o destino agir, de forma silenciosa, mas certeira. Eu sou Dolores, e hoje vivo sozinha, numa casinha simples com meu jardim de lavanda. Aos olhos de muitos, sou só mais uma senhora com histórias antigas e rugas que contam o tempo. Mas por trás desses olhos envelhecidos, existe uma história que nem os livros mais dramáticos ousariam escrever. A história de como o homem que eu mais amei me trocou pela minha melhor amiga. E de como foi ela quem pagou o preço no final. Na minha juventude, eu era daquelas moças sonhadoras, criadas no interior, com o coração entregue ao amor e a cabeça cheia de ideias doces. Me apaixonei por Raul quando tinha 19. Ele era o tipo de homem que encantava com um sorriso. Trabalhador, inteligente, bonito, mas com uma sede de reconhecimento que ia além do que a alma dele podia carregar. Raul queria ser grande. Queria sair da cidade pequena, construir um império, ser alguém no mundo. Eu o admirava por isso. Acreditava que juntos cresceríamos, que ele seguiria com ambição e eu com amor. Mas o mundo não é gentil com corações ingênuos. E o meu, por muito tempo, só soube apanhar calado. Na mesma época, minha melhor amiga se chamava Lívia. Ai, a Lívia! Ela era o oposto de mim. Linda, desinibida, cheia de brilho. Onde eu era delicadeza, ela era intensidade. Onde eu hesitava, ela avançava. Mas éramos inseparáveis desde meninas. Crescemos lado a lado, dividindo segredos, sonhos, cadernos e, pelo visto, até amores. Eu nunca imaginei que ela olharia pro Raul com outros olhos. Sempre achei que o amor que ela tinha por mim era puro, que ela torcia pela minha felicidade. Mas o tempo revela o que os sorrisos escondem. Lembro como se fosse ontem do dia em que tudo começou a ruir. Raul passou a ficar estranho, mais distante, sempre com desculpas, sempre com pressa. Eu tentava me convencer de que era só o trabalho, a correria, a ambição gritando mais alto. Mas as mulheres, mesmo as mais inocentes, sentem no peito quando algo está errado. E o pior, minha intuição começou a apontar para onde eu menos queria olhar, para Lívia. Ela vinha me visitar com frequência, mas seus olhos não me encaravam mais com verdade. Seu abraço era frio. Suas palavras eram medidas. Ela estava tentando esconder algo. E o pior é que, mesmo sem provas, eu já sabia. Sabia que estava sendo traída pelos dois. A confirmação veio numa noite chuvosa, que marcou minha alma para sempre. Era o aniversário da minha mãe. Fizemos um jantar simples em casa, só com os mais próximos. Raul disse que não poderia vir. Tinha uma reunião urgente. Já era a terceira vez naquela semana. Achei estranho, mas não disse nada. Depois do jantar, fui até a casa da Lívia levar um pedaço de bolo, como sempre fazia. Eu nunca bati na porta dela, nós éramos irmãs de alma. Eu simplesmente entrava. E foi o que fiz. Abri a porta e vi os dois, juntos, no sofá da sala, beijando-se com uma intimidade que não se adquire em uma semana. Fiquei parada. O tempo congelou. Nenhum dos dois notou minha presença de imediato, até que ela me viu, os olhos arregalados, a boca tremendo. E então ele virou-se. Raul, o homem que eu amava. E naquele momento, eu vi que ele nem sequer se sentia culpado. O olhar dele não era de arrependimento. Era de irritação por ter sido flagrado. E isso foi o que mais doeu. Não a traição, mas a indiferença, o desprezo, a frieza. Saí dali, sem dizer uma palavra. Corri pelas ruas debaixo de chuva. Me molhei por fora, mas estava muito mais encharcada por dentro. Encharcada de dor, vergonha, humilhação. Cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei por dias. Minha mãe tentou me consolar, mas não havia consolo para uma ferida tão funda. A mulher que eu mais confiava e o homem que eu mais amava tinham cravado uma faca em mim.
Mas foi aí que eu descobri algo sobre mim mesma, algo que nem eu imaginava. Eu sou feita de aço. Eu renasço da dor. Eu floresço na terra árida. Eu levantei, limpei meu rosto e jurei que jamais imploraria amor de quem não soube me amar. Passei a ignorá-los completamente. Mudei minha rotina. Troquei de trabalho. Me afastei de todos os lugares onde eles poderiam estar. Me reconstruí no silêncio. E, aos poucos, algo incrível começou a acontecer. As pessoas ao meu redor começaram a me admirar, a respeitar minha postura, meu orgulho, minha força. Enquanto isso, Raul e Lívia, os dois começaram a mostrar suas rachaduras. Ela achava que tinha vencido, que havia me tirado algo precioso. Mal sabia que o que ela havia conquistado era um homem incapaz de amar verdadeiramente. Raul começou a mostrar sua face mais amarga, ciumento, controlador, instável. Ele queria uma parceira que o servisse, não que o enfrentasse. E Lívia, que sempre foi livre, começou a murchar ao lado dele. Foi aí que o destino começou a agir. Mas isso eu vou contar na próxima parte. Porque o que aconteceu depois, você não vai acreditar. Tudo que foi arrancado de mim voltou multiplicado. E quem tentou me destruir provou do próprio veneno. A dor da traição nunca some completamente. Ela silencia com o tempo, mas permanece ali, guardada em algum canto do peito, como uma cicatriz que não dói, mas queima quando o tempo muda. E o tempo mudou, para mim, para ele, para ela. A partir do momento em que virei as costas, minha vida começou a trilhar outro caminho. Um caminho solitário, é verdade, mas um caminho de reconstrução. Trabalhei como costureira por muitos anos. Cada ponto que eu dava num vestido era como um remendo no meu coração. Descobri que minhas mãos, calejadas pela dor, também eram capazes de criar beleza. Comecei a aceitar encomendas, vesti noivas, formandas, debutantes, e vi que, mesmo quebrada por dentro, eu ainda podia fazer parte de momentos felizes na vida de outras mulheres. A Lívia e o Raul, por outro lado, tentaram viver uma história construída sobre ruínas. Não demorou muito para os primeiros boatos surgirem. Diziam que ele gritava com ela em público, que ela chorava sozinha na praça, que os dois já não se entendiam mais. Mas eu nunca procurei saber. Eu fingia não ouvir, não ver, não saber. Porque quando a ferida é grande demais, a gente aprende a se proteger até da curiosidade. O que me importava agora era meu trabalho, minha paz, meu silêncio. E foi nesse silêncio que, aos poucos, fui sendo vista com outros olhos pela cidade. A mulher que foi traída, mas que não se rebaixou, que não se vingou com palavras ou escândalos, que se levantou com elegância e seguiu. Com o tempo, conheci pessoas novas. Fiz amizade com outras mulheres que também carregavam suas dores no peito. Começamos a nos reunir às tardes para tomar café e desabafar. E eu percebi que minha história, mesmo dolorosa, servia de força para outras. A dor que me destruiu por dentro também curava outras por fora. E isso, de alguma forma, me dava um propósito, um sentido. Mas o destino, o destino não esquece. Ele pode demorar, mas ele devolve. E ele começou a devolver na mesma moeda, só que com juros. Anos depois, recebi a visita inesperada de uma amiga em comum que ainda mantinha contato com a Lívia. Sentamos no meu jardim e, com olhos cheios de pesar, ela me contou tudo. Raul tinha perdido o emprego em uma grande empresa de transportes por má conduta. Foi acusado de assédio por uma funcionária e, como sempre fez, tentou se safar com mentiras. Só que dessa vez não colou. Ele foi demitido, processado, humilhado publicamente. A empresa era conhecida na região. A história correu rápido, e com isso vieram as dívidas, os problemas, os abusos verbais em casa. Lívia, que antes era o centro das atenções, virou sombra. Raul passou a culpá-la por tudo. Dizia que ela o deixava fraco, que desde que estavam juntos a sorte dele havia virado. Aquele homem que parecia encantador mostrava sua verdadeira face com ela todos os dias.
Ela apanhava com palavras. E quando a raiva não era o suficiente, ele partia para o silêncio destrutivo, para o desprezo, para a manipulação. Ela começou a definhar. Parou de sair. Parou de sorrir. E, por fim, parou até de se reconhecer no espelho. Porque o preço que ela pagava por ter me traído não foi imposto por mim. Foi o próprio destino quem cobrou. Mas o golpe final, esse ainda estava por vir. Numa tarde de verão, eu estava trabalhando em silêncio, bordando o vestido de uma moça que se casaria dali a uma semana. Estava absorta nos detalhes quando ouvi batidas na porta. Ao abrir, meu coração quase parou. Era ela, Lívia, com o rosto magro, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado. Não era mais a mulher vaidosa, confiante e brilhante que eu conheci. Era uma sombra. Uma mulher desfeita. Posso entrar? Ela perguntou, quase num sussurro. Fiz um gesto com a cabeça, ainda sem conseguir falar. Ela sentou-se na cadeira da varanda, exatamente onde costumava sentar quando éramos jovens. Ficamos em silêncio por longos minutos, até que ela desabou. Começou a chorar como uma criança. Me contou tudo. O inferno que vivia, os arrependimentos, o quanto se sentia suja por ter me ferido e, principalmente, o quanto desejava voltar no tempo. Você era minha irmã, Lola. E eu joguei tudo fora por um homem que nunca me amou. Eu a ouvi, sem interromper, sem julgar, porque naquele momento eu entendi que ela já havia recebido o que merecia. E mais do que qualquer bronca, o arrependimento dela falava mais alto do que qualquer grito. Você me perdoa? Ela perguntou com os olhos vermelhos, quase suplicando. Fechei os olhos por um segundo. A imagem daquele beijo no sofá ainda estava nítida, mas naquele instante eu percebi que perdoar não era esquecer. Era se libertar. Eu perdoo, mas nunca mais seremos como antes. Ela assentiu. Sabia que não podia voltar no tempo. E foi embora. Nunca mais nos vimos. Depois daquele dia, algo dentro de mim se curou. Eu segui minha vida. Envelheci com dignidade, trabalhando até onde pude, ajudando outras mulheres a não aceitarem menos do que merecem. E o Raul? Soube que morreu sozinho, num hospital público, sem família, sem amigos. E quanto a Lívia, ninguém soube dizer o que aconteceu com ela. Alguns dizem que foi embora para longe. Outros dizem que ainda vive por aqui, escondida do mundo. Mas uma coisa é certa, o amor verdadeiro nunca trai. E a amizade verdadeira nunca fere. Hoje, ao olhar pela janela da minha casa, vejo as flores que plantei com as próprias mãos. Cada uma delas representa um pedaço do que vivi, da dor que superei, das escolhas que fiz. Não sou uma mulher perfeita. Já amei errado. Já confiei demais. Já me deixei levar por ilusões. Mas também aprendi, e é isso que a idade nos dá, clareza. O tempo é implacável com quem mente, com quem finge, com quem engana. Mas é generoso com quem segue em pé, mesmo quando a vida tenta nos dobrar. Se você me visse hoje, talvez pensasse que sou apenas uma senhora tranquila, de voz mansa e passos lentos. Mas por dentro, eu carrego a força de 1000 tempestades. Porque eu sobrevivi a uma traição dupla. Perdi o homem que achava amar. Perdi a mulher que chamava de irmã. Mas ganhei algo muito mais precioso, a mim mesma. E foi esse reencontro comigo que mudou tudo. Eu não precisei revidar. Não precisei gritar. O tempo fez isso por mim. Porque ele cobra. Ele devolve. Ele corrige. E hoje eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Você que já foi traída, usada, humilhada. Você que perdeu algo ou alguém que julgava essencial. Deixa eu te dizer uma coisa com o coração aberto. O que é verdadeiro não te abandona. O que é seu não é tirado, é devolvido no tempo certo. Não se rasteje por migalhas. Não mendigue afeto. Quem te troca por algo menor é quem perde. E se um dia a dor bater forte, lembre de mim, dessa senhora aqui. Porque o que parecia o fim era só o começo de uma versão minha que nem eu conhecia. Agora me diga, e se fosse com você? Você perdoaria como eu perdoei?
Você deixaria o tempo fazer justiça ou teria se vingado com as próprias mãos? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história é tudo o que a gente precisa para se levantar. Se inscreve no canal, porque ainda tenho muitas verdades para contar. E te garanto, cada uma delas vem do fundo da alma. Até a próxima!